Fala vendedor, fala vendedora, muito bom dia. No vídeo de hoje eu quero trazer especificamente para vendedores e vendedoras que trabalham visitando empresas para vender seus produtos e seus serviços. Vou repetir, especificamente para vendedores e vendedoras que trabalham vendendo nas visitas de vendas a empresas, sejam essas visitas acontecendo presencialmente ou remotamente. Eu criei aqui um documento com 10 afirmações sobre o cliente que, se você não tomar cuidado quando você faz ou pensa essas afirmações, elas podem te fazer vender menos. Então é para você tomar muito cuidado. Eu vou dizer para você essas 10 afirmações e ao final do vídeo eu vou disponibilizar para você um documento em PDF com essas 10 afirmações para você tomar cuidado, não esquecer dessas afirmações, porque muitas das vezes eu sempre oriento vendedores a fazer o seguinte: toma cuidado com os seus pensamentos, toma cuidado com os seus pensamentos. E às vezes a gente não está num dia muito bom, não está numa semana muito legal e acaba às vezes o pensamento deixando a gente meio baqueado e aí começa a vir fantasma na nossa cabeça. E a gente começa a fazer esse tipo de afirmação, seja antes, seja durante, seja depois da visita lá no cliente. Então, presta bastante atenção. Eu vou citar as 10 aqui agora e no final eu te conto como é que você vai conseguir baixar esse documento para você guardar esse PDF ou compartilhar esse PDF com outras pessoas caso você queira, tá bom? Primeira afirmação: esse cliente não tem perfil. Gente, tecnicamente falando, ter perfil significa esse cliente ele não está enquadrado talvez naquilo que eu entendo como um cliente ideal. Beleza. Só que muitas das vezes a gente ouve de tiradores de pedido, aquela coisa tipo assim: não, esse aqui não tem muito perfil para nós não. Cara, para a gente saber se tem ou não, tem que investigar um pouco, tem que entender um pouquinho lá na prospecção, lá na pré-venda, estudar aquele segmento, estudar aquela empresa, entender, né, se de fato não tem perfil, né? E às vezes eu sinto que muitas das vezes as pessoas, às vezes por uma questão de preguiça, às vezes ou de dar sequência na visita, ou de enfrentar uma objeção do cliente, talvez é mais fácil falar: não tem muito perfil. Toma cuidado com esse pensamento. Segundo, esse cliente não tem potencial. Gente, para dizer que ele não tem potencial, a gente precisa de, no planejamento da visita, na hora que eu estou entendendo quem é esse cliente, ou mesmo lá durante a visita, a gente precisa de mais elementos para saber não tem potencial. É a mesma situação do não tem perfil. Toma cuidado com isso, porque às vezes não tem muito potencial. Eu brinco, às vezes, falo assim: ô mãe de Ná, lê minha mão. Você está falando que o cara não tem potencial, você não investigou nada sobre aquele cliente ainda, você não visitou esse cara, você não entendeu ainda quem ele é. Quer dizer, vai que aquela empresa que você está vendo ali na sua frente, e você está julgando que ela não tem potencial, às vezes é uma de um grupo, de uma holding, de várias, de um grupo muito forte empresarial, e que você está se permitindo julgar antes de se inteirar um pouco mais sobre ele, de dizer: não tem potencial. Toma cuidado com esse pensamento. Terceiro, esse cliente não me deixa falar. Olha só, quando você entende bem as técnicas da venda, né, e principalmente a que eu gosto, que é a técnica da venda consultiva, você percebe o seguinte: quer dizer, o que ele está falando para você e o que você está dizendo para ele é fruto de um diálogo onde você pode se planejar para entender melhor quem é esse cliente. Um ponto que eu acho importante você considerar: quando o meu repertório, digamos que eu estou visitando você, quando o meu repertório é fraco. O que é um repertório fraco? Eu não tenho muito assunto, eu leio pouco, eu estou entendendo pouco de um determinado segmento, ou pouco sobre o meu produto, sobre o meu serviço. Quando o meu repertório é fraco, é raso, muitas das vezes a gente percebe que o cliente às vezes acaba tomando o domínio da visita, né? Porque ele está às vezes mais experiente naquele assunto do que eu, que deveria ter me planejado melhor, devia ter estudado melhor o segmento, devia ter estudado melhor o produto, o serviço, entende? Então assim, muitas das vezes quando eu falo assim: esse cliente não me deixa falar, possivelmente está te faltando técnica para você trazer a visita para o seu lado de novo e você trabalhar aquilo com ele, fazer as perguntas mais adequadas, talvez, para que ele possa responder e você ali sim liderar aquele processo.
tá bom? Ou então tá faltando repertório mesmo, quer dizer, o que dizer, o que render a conversa ali, né? Porque determinados argumentos que no passado a gente falava, cita, fala disso, hoje não. Hoje o cara quer objetividade, ele quer entender o seguinte, qual que é o resultado que o teu produto ou teu serviço vai gerar para mim? Qual que é o impacto que esse produto, que esse serviço que você está me apresentando vai gerar aqui? Qual que é o ROI? Qual que é o retorno que eu vou ter sobre o investimento que eu vou fazer para você? Legal? Então, cuidado com esse pensamento também. Quarto pensamento, esse cliente não me ouve. Olha só, no anterior eu falei, esse cliente não me deixa falar. Esse cliente não me ouve. Entenda que na construção da visita, eu acredito que assim, principalmente as suas primeiras falas, nossa, você tem que ser assim muito assertivo, você tem que ter muita habilidade, porque vamos entender que eu vou dividir as suas falas numa visita em números, tá? Então, as 3 primeiras falas suas numa visita vão ditar o nível de atenção que esse cliente vai ter com você nas próximas falas suas. Então, quando ele não te ouve, muito possivelmente você pode estar precisando, além de mais repertório, como eu disse para você, pode também estar te faltando linkar. É o famoso você pegar o que ele está te dizendo, traduzir aquilo para o dia a dia seu, com o seu produto e devolver para ele. Então você está construindo ali, entre outras coisas, confiança. Você nesse momento está buscando cada vez mais ter a atenção desse cliente. Agora, o que chama a atenção desse cliente? Aí você vai entender quem é cada pessoa, um ponto específico do seu produto, ou do seu serviço, ou no teu argumento, chama a atenção dele. Então, é bom você prestar atenção nisso, quer dizer, o que você diz na visita e que ele mais curte, que ele mais gosta, que o olho dele brilhou, e você segue aquele caminho. Por quê? Porque você conseguiu pegar a atenção dele naquele momento. Então, assim, te ouvir também, ele te ouvir, parte de uma habilidade sua de saber o que falar e como falar. Legal? Vamos lá, quinto pensamento que pode te fazer vender menos, esses fantasmas que ficam te rondando aí. Quinto pensamento, esse cliente acha tudo caro. Olha, eu sempre tendo a chamar para mim a responsabilidade dele não ter percebido o valor naquilo que eu vendo. A responsabilidade é minha de ser didático para ele. A responsabilidade é minha de ser claro para ele. A responsabilidade é minha de demonstrar clareza para ele, ok? Então, sempre que você pensar assim, nossa, mas ele acha tudo caro, talvez você está precisando melhorar em você a sua capacidade de criar ali um diagnóstico das dores dele, das dúvidas que ele tem, dos problemas que ele está vivendo naquele momento. Porque quando eu erro no diagnóstico, muito possivelmente eu vou correr o risco de errar na solução, no produto ou no serviço que eu vou oferecer para ele. Quando eu erro, não faz sentido para ele. Quando não faz sentido, ele caminha para preço. Ele acha caro, tá bom? Sexto pensamento, né? Esse cliente não me valoriza. Aí a pergunta que a gente não pode deixar de fazer é: e você se valoriza? Você se posiciona? Você demonstra esse posicionamento seu na visita? Você demonstra isso no seu dia a dia? Porque assim, mais importante do que eu esperar que outros me valorizem, sou eu me valorizar. Sou eu estar sempre buscando entender, sabe, qual é a melhor maneira que eu posso trabalhar para entregar valor para os meus clientes, tá bom? Sétimo pensamento, né? Sétima afirmação sobre um cliente que pode me fazer vender menos, tá? Esse cliente só fala em concorrente. Olha, mais um sinal de que você precisa, primeiro, se posicionar, segundo, demonstrar teu valor e o valor do teu produto, do teu serviço, e quarto, você mostrar para ele o seguinte: olha, respeito meus concorrentes, entendo todos eles, conheço eles, mas vamos focar aqui, ó, quer dizer, tira a atenção dele de lá. Agora, você precisa entender por que lá chama tanta atenção dele. De repente, eles lá entregaram um valor que fez muito mais sentido para esse cliente do que o que eu estou entregando para ele. E aí eu preciso de quê? Superar essa entrega de valor, tá bom? Então, e outra coisa, tá? Um equívoco que muita gente comete, muitos vendedores cometem às vezes, o cliente nem tocou no nome do concorrente, aí tem vendedor que chega e fala assim na visita: não, porque o meu produto é melhor do que o
do que a marca tal, do que o... Putz, você fala, meu Deus do céu, o cara nem tinha tocado o nome de concorrente. Aí você mesmo acende a chama para ele, né, de ficar lembrando do concorrente. Legal? Oitava afirmação que pode te atrapalhar. Esse cliente só negocia preço. Outra questão ligada a posicionamento. Quer dizer, eu mesmo já, em algumas situações, quando o cliente, você está tentando mostrar para ele que o teu produto, o teu serviço cura aquela dor dele e que inclusive talvez quem ele esteja contratando lá naquele momento, segundo palavras dele, não tem curado tanto aquilo. Ele ainda está com esse problema há muito tempo, né? Então, um ponto olha, é uma frase que eu gosto muito do César Frazão, de um colega. Ele fala assim, nada é mais barato por acaso. Nada é mais barato por acaso. Vale quanto pesa, tá vendo? Então, vale quanto pesa. Sua dor está curada? Não. É isso que a gente tem que entender. Beleza? Quer dizer, então isso é posicionamento também. Nono pensamento dos 10. Nono, esse cliente não quer crescer. Toma cuidado com isso porque às vezes o cliente ele quer crescer, só que existem várias alternativas para ele crescer. Tem cliente que fala assim, cara, eu quero crescer a minha base de clientes, eu quero vender para mais pessoas, legal. Tem cliente que fala, não, eu quero crescer de um outro jeito, eu não quero crescer a minha base de clientes, eu quero vender mais produtos para os mesmos clientes, é um outro jeito dele crescer. Tem cliente que vai falar para você, eu quero crescer meu ticket médio. Tem várias alternativas para ele crescer, então toma cuidado para você não rotular de cara, quer dizer, que às vezes você, na sua cabeça está assim, crescer é só crescer em quantidade de clientes. Não necessariamente é só isso. Tá bom? Então toma cuidado com isso. E décima e última afirmação sobre o cliente que pode te fazer vender menos. Esse cliente não sabe o que ele quer. Meu amigo, um cliente quando fala assim, você percebe que ele tá meio confuso ainda, ele não está sabendo explicar e tudo mais, não julga assim, esse cliente não sabe o que ele quer não. Pelo amor de Deus, não fale isso não. Sabe por quê? É porque, na minha humilde opinião, quando um cliente não sabe o que ele quer, aí que é a hora de eu mostrar que eu sei vender. É aí que é a hora que eu sou consultivo com ele. É nesse momento que eu vou ouvir em detalhes, eu vou separar direitinho as informações, eu vou criar um diagnóstico, eu vou falar, bom, vamos organizar essa informação aqui para dar clareza para o cliente. Aí quando eu organizo a informação e eu mostro do lado de cá, olha, eu encontrei essas dores aqui e estou entendendo que essas soluções aqui são as melhores. Quando isso aqui faz sentido para o cliente, ele fala, você me entende, tá vendo? Se no início da reunião, se no início da visita eu simplesmente saio de lá e falo, ó, não, então tá bom, sabe aquele famoso, qualquer coisa você me liga, essas coisas soltas assim, horríveis de você perceber que ainda tem vendedor que faz isso, não, qualquer coisa você me liga, quer dizer, ele não está dominando aquela técnica de, sabe, chamar a atenção do cliente, observar o que esse cliente precisa, até porque uma coisa que eu já aprendi na minha vida, se eu não vender para esse cliente, pode ter certeza, William, alguém vai vender para ele, alguém vai vender para ele. Entende? Então, toma cuidado com isso, porque quando você percebe que o cliente não sabe o que ele quer, aí que você tem que demonstrar zelo, didática, aí que você tem que demonstrar atenção, vontade de colaborar, de somar, o seu lado consultivo, o seu lado consultor, o seu lado de assessorar esse cliente tem que vir à tona para você colaborar com ele e a partir daí desenvolver essa visita para fechar a venda. Legal? Então assim, se você quiser esse documento que eu criei em PDF com todas essas afirmações aqui para você não esquecer e não entrar nesse pecado com esses pensamentos que só fazem vender menos, tá? Eu vou disponibilizar aqui para você um link. E o que você vai fazer? Você vai clicar nesse link, você vai cadastrar teu e-mail. Aí o nosso sistema vai mandar lá para o teu e-mail, na hora, vai mandar para você um link para você clicar e confirmar que aquele e-mail é seu mesmo. Quando você clicar ali e confirmar, aí sim vai aparecer a tela para você fazer o download desse documento, legal? Não esquece, não basta só você cadastrar, a gente vai mandar um link, você tem que ir lá e clicar naquele link lá na sua caixa de entrada ou na sua caixa de spam, procura lá, para você clicar e aí sim você baixar o documento, legal? Um grande abraço, vamos que vamos, pois a venda não pode parar.